Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Ruth, capítulo 4, e o verso 16 declara-se assim: E Noemi tomou o menino, o filho, e o colocou no seu regaço, e foi a sua ama. A história de Noemi, a princípio, no começo desse livro, diz que eles habitavam em Belém, Judá. E houve uma grande fome naquele período. E ela, seu esposo Elimeleque, seus dois filhos Malom e Quilion, saíram de Belém, porquanto ouviram dizer que lá em Moabe, nos campos de Moabe, havia fartura, e foram para lá. E a palavra diz que ali eles habitaram por 10 anos. E nesse íntere morreu primeiro Elimeleque, o esposo de Noemi, deixando ela viúva. E depois os seus dois filhos se relacionaram e tomaram mulheres moabita, um com Orfa e o outro com Ruth. E passa-se um tempo e os dois filhos também morrem, então Noemi ficou numa situação muito triste, muito difícil, viúva e sem amparo dos filhos. Isso naquele tempo era muito complicado. E a palavra diz que ela ouviu dizer que o Senhor havia abençoado a terra dela, dando pão com fartura, e ela senta no seu coração voltar a Belém depois de 10 anos. Das duas noras delas, apenas Ruth se pôs a ir com ela, declarando que o Deus dela seria o Deus dela, e aonde ela iria também. E quando chegam ali, elas chegam numa situação difícil, porque o nome Noemi significa amável, agradável. E quando o povo dizia, essa aí não é Noemi que foi embora de Belém? Ela dizia, não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque eu sou amarga, porque ela viveu a situação que viveu. Porém, no desenrolar da história do livro, a palavra diz que ela encontrou um remidor e Ruth, a sua nora, casa com um remidor da família. E nasce essa criança. Essa criança se chama Obed, deu o nome de Obed, que é da linhagem que começa Davi ali. E a palavra diz que ela colocou no seu regaço e ela foi sua ama. Ou seja, Deus trouxe uma alegria, um renovo à vida dela. Refletindo sobre isso, talvez a decisão passada foi ruim, foi difícil, mas não precisa você continuar nessa situação difícil, basta ir até o Senhor e o Senhor trará o novo, o melhor dele para a sua vida. Nem tudo que for ruim pode terminar ruim, pode terminar bem, porque a palavra diz melhor o fim do que o princípio das coisas. Então reflita sobre isso, que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?